Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma edição do Café com Leite Araújo. Hoje, com o avanço da tecnologia, é cada vez mais importante você se posicionar, independentemente da sua área de atuação. Hoje, é cada vez mais importante que você se posicione na internet. Então, hoje nós iremos tratar do assunto da importância do posicionamento estratégico na advocacia. E hoje nós estamos tendo a honra de receber o Dr. Kelvin, ele que é advogado, professor de comunicação e oratória. Kelvin, queria dizer que é uma honra receber você aqui. E dando início ao nosso tema, eu queria que você contasse um pouco da sua história, como iniciou, o porquê da sua escolha pela advocacia e especialmente o direito de família. E aí, meninos, boa tarde, primeiramente. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. E a minha caminhada na advocacia foi bem inesperada. Assim como eu já falei para Matheus em outras situações, eu nunca sonhei em ser advogado. O direito, a advocacia caíram literalmente de paraquedas na minha vida, porque na infância o meu objetivo sempre foi cursar medicina veterinária. Foi ser médico veterinário e trabalhar com animais selvagens. E aí, em meados de mais ou menos 2015, 16 por ali, eu morava em Mossoró e fui surpreendido com um diagnóstico não tão agradável, uma doença chamada espondilite anquilosante. Essa doença acabou me deixando 3 meses sem andar. Precisei voltar de Mossoró para Pau dos Ferros, já que lá eu morava sozinho e precisava de um suporte maior da minha família para questões básicas, porque eu não conseguia fazer absolutamente nada. E precisei literalmente recalcular minha rota, reorganizar metas, reorganizar projetos. E foi então onde, após ouvir algumas pessoas, familiares, amigos, Kelvin, você sempre foi tão falante, você sempre gostou de se comunicar, de se posicionar, você sempre foi aquela criança que batia de frente quando não concordava com algo. Eu acredito que você daria muito bem no direito. E a partir de então eu comecei a pensar um pouco melhor sobre essa possibilidade. Surgiu a possibilidade do vestibular da UFCG em Souza, fui aprovado, cursei e acabei a me identificar. Até porque assim que eu cheguei no terceiro, quarto período, eu comecei a estagiar no escritório de uma grande amiga minha, em Souza. E é um escritório especializado em direito de família e sucessões. Acabei lidando com muitas questões um tanto delicadas, e dentro desses processos eu comecei a me ver em determinadas situações, principalmente porque eu faço parte das estatísticas de filhos que foram abandonados por seus pais. Então, a partir daí, eu comecei a acolher esses processos como se fosse uma questão pessoal minha e criei gosto, me encontrei na advocacia e, a partir de então, hoje eu não me vejo fazendo nenhuma outra coisa. Amo advogar, eu amo trabalhar com pessoas e é o processo que eu estou seguindo aí, estou me redescobrindo a cada dia. Muito bom. Kelvin, e a advocacia hoje é um outro mundo, né? Diferente do que era antigamente, né? Hoje você precisa aparecer, se mostrar, né? Você ter posicionamento, intenção. Com qual a importância disso hoje para a advocacia? Matos, melhor dizendo, vocês sabem que a faculdade de Direito não prepara o aluno para advogar. Prepara para tudo, muitas vezes prepara até mesmo para um concurso público. Mas para advogar, nenhuma faculdade ensina. E se não ensina a advogar, imagine se posicionar. Hoje, infelizmente, ainda existe uma falsa ideia de que não é necessário você ter uma presença digital, de que não é necessário você mostrar o seu trabalho porque você quer ser blogueiro. Hoje, muita gente diz, se você cria conteúdo, se você está gerando uma mídia, se você está mostrando o seu trabalho, você quer ser tudo menos advogado. E isso não é legal. Hoje, e principalmente em decorrência da pandemia, que acabou acelerando um processo que já tinha iniciado lá em meados de 2017, que era exatamente essa digitalização das relações e dos negócios, melhor dizendo, esse processo acabou sendo acelerado e hoje
felizmente ou infelizmente, a depender do ponto de vista, se você não possui uma presença no digital, você não existe. E a advocacia, enquanto uma profissão autônoma, que trabalha ali diretamente com o processo de vendas e de atendimento também, você precisa gerar confiança, se você não quiser ficar restrito à sua cidade. O Instagram hoje, ele tem um poder de dispersão gigantesco. É hoje a maior rede social que existe no nosso cotidiano. Então, por que se restringir à sua área de atuação se você tem possibilidade de se projetar nacional e internacionalmente? O primeiro passo para isso é você construir sua autoridade, sua imagem no ambiente digital. E esse posicionamento é indispensável para que você consiga conquistar confiança, demonstrar autoridade e, consequentemente, atrair clientes. E isso tudo você consegue fazer do seu escritório, da sua casa. De qualquer lugar. Desde que seja algo organizado, dirigido ao seu público. E você, avaliando o início da sua trajetória até hoje, quais foram os principais desafios que você enfrentou para chegar ao profissional que você é hoje? No âmbito da advocacia, ou da comunicação, ou de ambos? Nos dois, em ambos. Na advocacia, a minha maior dificuldade, que eu acredito, eu não sei se foi a mesma de vocês, foi literalmente começar. Eu não sabia o que eu deveria fazer, eu não sabia como que eu faria para conquistar o primeiro processo, eu não tinha noção nem de como me posicionar dentro de uma audiência. Porque, volto a dizer, a faculdade prepara o aluno para tudo, menos para a prática da advocacia real. Porque as pessoas ainda têm uma ideia de que a advocacia é o que acontece em suítes, por exemplo. E não é. A realidade, principalmente aqui do nosso interior, é bem mais complicada. Então, a minha dificuldade na advocacia, principalmente, foi começar. Eu não sabia exatamente o que fazer, eu não tinha referências diretas, porque na minha família eu fui o primeiro a ter um curso superior. Então eu não tinha um contato, eu não tinha sequer uma pessoa para mentalizar e usar como uma referência. Então isso foi o que mais pesou. Eu comecei do zero, foi difícil, foi exaustivo e solitário também, porque eu não tinha uma pessoa ali para dar um apoio, um suporte. E na parte da comunicação, a minha dificuldade principal foi eu mesmo. Não foi outra pessoa, não foi um objeto, foi eu mesmo. Principalmente por questões pessoais, porque eu ainda tinha uma falsa ideia diante de coisas que eu ouvi no meu passado, que eu jamais poderia ser um bom advogado, que eu jamais poderia ser um professor em virtude de gaguejar. Eu tinha essa ideia. Eu tenho um distúrbio cognitivo na minha fala, que chama gagueira idiopática. Que essa gagueira idiopática é a gagueira que não tem uma causa definida. E eu possuo essa condição neurobiológica, que é uma espécie que não possui uma causa definida. Diferente da gagueira tradicional, que pode vir em decorrência de um trauma, digamos assim, ou outras condições que a fonoaudiologia ainda vem estudando, a minha quase que diretamente vem associada a uma hiperatividade. É como se eu falasse mais rápido do que a minha mente consegue processar. Então, quando isso acontece, quando eu não tenho um cuidado maior com a modulação vocal para desacelerar, eu acabo dando essas enganchadinhas. Então, em virtude disso, eu acabei a internalizar isso e pensar que eu nunca ia poder ser um professor. Até porque quem iria querer ter um professor gago? Eu já ouvi isso muitas vezes durante toda a minha vida. Desde criança que eu sempre dizia, eu vou querer ser veterinário e professor. E sempre que eu dizia isso, o pessoal debochava logo. Veterinário você pode até conseguir ser, professor eu repensaria. Inclusive professores já me disseram isso. Que ninguém iria querer ter um professor gago. E ou seja, cheguei lá. As crenças limitantes, né, que as pessoas impõem. Exatamente. E aí a gente já lhe conheceu um pouco, você contou um pouco da sua história, e então acho que agora a gente pode aprofundar um pouco mais
E aqui vamos levar mais para o seu lado professor agora, de comunicação e oratória. A gente sempre vê na internet e no Instagram as pessoas falarem muito na questão do posicionamento estratégico. E muitas pessoas não entendem ou acham que é algo qualquer. E eu queria que você falasse um pouco o que é o posicionamento estratégico e de que forma isso funciona hoje na advocacia especificamente. Matheus, essa terminologia de posicionamento estratégico, ela envolve uma série de comportamentos que estão quase sempre ligados ao que chamamos dentro do marketing de branding. E o que seria esse branding? A sua identidade pessoal e também a identidade da sua marca. E o que seria isso, Kelvin? Resumindo, de uma maneira bem simples, o branding é aquilo que as pessoas vão falar e enxergar na sua ausência. O que você deixa quando você não está presente? Qual é a primeira palavra que as pessoas vão pensar ao ouvir o seu nome? Se você quer ser um especialista dentro da sua área, esse posicionamento precisa estar muito bem consolidado. E é aí onde entra uma das maiores dificuldades que as pessoas têm hoje para serem reconhecidas e enxergadas como uma autoridade. Não cuidam da sua comunicação, não cuidam da sua postura, não cuidam da sua vestimenta, do seu comportamento, das suas amizades, da sua ambiência, e tudo isso afeta diretamente a percepção de valor que as pessoas vão ter de você enquanto pessoa e profissional. Então, esse posicionamento estratégico, ele entra exatamente para direcionar e ajudar você a chegar onde você quer. Você quer ser reconhecido como uma autoridade? Trilhe o caminho para poder chegar lá. Você quer ser reconhecido como o maior advogado no direito previdenciário, que é o âmbito que vocês atuam hoje na especialidade? Comece a construir essa identidade para que as pessoas comecem a relacionar a sua área a exatamente vocês. E essa construção não é imediata. Essa construção envolve todos esses pontos que eu mencionei aqui para vocês. Por isso que é tão difícil hoje em dia uma pessoa ter o que a gente chama de posicionamento concreto. Porque muitas vezes cuidam de uma produção de vídeo ali, de um conteúdo no Instagram, só que isso sozinho ele não sustenta. Se você é uma pessoa no Instagram que age de uma maneira e outra na sua vida pessoal, gera ruído. Você precisa sustentar aquilo que você está mostrando na sua rede social. É autenticidade. Não dá para você assumir um personagem lá no Instagram e dentro de casa você ser outra pessoa totalmente diferente, porque aí não vai gerar conexão. Hoje, o perfil do consumidor na mídia digital mudou, Matheus. Não é mais antigamente que as pessoas compravam de quem fizesse uma mega produção, aqueles vídeos incríveis. Não. As pessoas hoje em dia, ainda mais em decorrência da IA, as pessoas estão buscando conteúdos mais reais. Conteúdos de pessoas que são verdadeiramente autênticas. E quase sempre conteúdos de pessoas que erram. E por que as pessoas querem isso e gostam? Porque ninguém é perfeito. A perfeição, a gente fala muito isso dentro da oratória, que a perfeição não existe. O que existe é a excelência. Só que para você alcançar essa excelência é um processo cheio de etapas. E se você tenta pular uma etapa, gera ruído. E, consequentemente, o seu cliente, o seu consumidor, o seu telespectador, ele não vai se conectar a quem você é. E você falando essa questão do posicionamento, como advogado, a partir de quando ele deve se preocupar? Digamos que eu sou um estudante de direito, ali quase me formando, a partir de quando deve começar essa preocupação com o seu posicionamento estratégico? Pergunta maravilhosa, Matos, porque novamente eu trago para a minha realidade. Hoje, eu diria que você deve começar o quanto antes. E por que o quanto antes? Porque nunca vai ter um momento certo. As pessoas ainda ficam na falsa ideia, Matheus, de eu vou esperar o momento adequado, eu ainda não estou pronto.
Só que se você for seguir nessa perspectiva, você nunca vai estar pronto. Por quê? Você aprende, se desenvolve e melhora fazendo, botando a mão na massa. E por que eu falei que essa pergunta eu trago diretamente para a minha realidade? Lá em meados do 5º período do curso de Direito, lá na UFCG em Souza, eu criei um projeto que ele se chamava Café em Família. Eu gravava vídeo bem amador mesmo, dentro do meu quarto. Eu pegava o celular, botava ali escorado no famoso Vadimeco e ficava gravando vídeos explicando conteúdos do direito das famílias. Só que eu não editava, porque obviamente eu nunca tive talento para isso, e naquele tempo eu acho que nem tinha CapCut ainda. E eu simplesmente gravava e jogava no Instagram. Só que naquele tempo eu era muito gago. Muito, muito mesmo. Eu praticamente não conseguia finalizar uma frase sem travar ali 2, 3 vezes. Só que eu publicava mesmo assim. E chegou um momento onde eu descobri que algumas pessoas da faculdade pegavam esses vídeos, editavam, cortavam e deixavam só os trechos onde eu gaguejava e jogavam em grupos do WhatsApp para fazer piada, para fazer chacota. Isso, assim que chegou para mim, foi um balde de água fria. Eu me senti super mal, parei de criar esse tipo de conteúdo e botei na minha cabeça que eu nunca mais ia fazer isso. E foi aí onde eu fui me afundando cada vez mais em crenças limitantes. E hoje eu começo a mudar a minha perspectiva e me questiono também. Se eu tivesse começado lá em meados de 2017, 2018, onde eu estaria hoje? Porque, obviamente, eu já teria aí uma longa caminhada, um bom processo, muito mais maturidade e eu poderia até ser que eu já tivesse aí com um alcance gigantesco. Sendo que hoje eu ainda me considero alguém que está engatinhando. Eu ainda tenho dificuldades, assim como vocês e qualquer outra pessoa, não gosto de gravar vídeo, sendo bem sincero, ainda acho chato, mas é necessário. Na nossa realidade, e principalmente para quem reside em interior, que é mais difícil você se projetar, esse posicionamento ele precisa existir. E quando eu digo que precisa existir, não é você expor sua vida pessoal, que já é uma grande discordância que eu tenho dos famosos gurus que vendem cursos aí no Instagram. Exigem que você precisa se expor, você precisa mostrar o seu dia a dia, você precisa mostrar a sua família. Já eu discordo. Eu, Kelvin, acredito que você precisa mostrar o seu trabalho. E precisa mostrar o conteúdo que dialogue e se conecte com o seu público. Eu atuo em direito das famílias. Seria interessante que eu mostrasse mais da minha família? Sim e não. Sim, se envolver ali alguma questão relacionada ao interesse e à dor do meu cliente. E que cliente seria esse? Hoje, na minha realidade, o meu público-alvo são mães, filhos que foram abandonados e pessoas que buscam fazer blindagem patrimonial. É o meu nicho. Então, por que eu vou expor a minha mãe? Por que eu vou expor a minha avó, a minha tia, se não tem nenhuma necessidade e se não vai gerar conexão com o meu público? Só expor para fazer meme, piada, não é o meu perfil. Já existem pessoas que gostam disso, que vão expor filho, que vão expor marido, expor mulher. Eu prefiro não. A minha vida privada fica no âmbito privado. Eu gosto de expor aquilo que vai gerar conexão com o meu público. Só que aí existem uma série de divergências entre influenciadores, professores, gurus, mentores. Cada um tem uma imagem diferente. Mas eu sou muito restrito quanto a isso. Você precisa mostrar o seu trabalho. Vida pessoal fica no âmbito pessoal. A não ser que dialogue com o seu público. Se vai dialogar, se vai gerar conexão, continue. Porque só assim você vai conseguir vender seu peixe. Pois é. Você falou aí sobre o nicho, né, que você atua, que é mais para mães, para filhos que foram abandonados, pessoas que tentam fazer blindagem patrimonial, né, a fim de não arcar com as suas, né, Obrigações. obrigações.
esse é o seu nicho. Você acredita que o advogado precisa ter um nicho específico ou ele pode fazer de tudo um pouco? Totalmente, Matos. Eu sempre digo que quem quer ser especialista em tudo não é especialista em nada. Eu não gosto da advocacia generalista. Que o que seria essa advocacia generalista? É o famoso advogado pega tudo. Eu, Kelvin, não faço isso. Ah, você é advogado trabalhista, criminal, previdenciário, de família, de constitucional, de defesa de servidor público. Tá, mas o que você domina realmente? Não, eu domino tudo. Não, então... Só na área do direito das famílias existe uma infinidade de possibilidades. Pensão alimentícia, guarda, divórcio, partilha de bens, inventário, testamento, o planejamento matrimonial, planejamento sucessório, curatela, tutela, interdição. No direito previdenciário existe uma infinidade de benefícios, aposentadorias, então como que você vai ser especialista em absolutamente tudo isso? Vocês passaram pelo exame de ordem, assim como eu, vocês sabem o quão difícil é. Então, se para estudar para uma única prova é tão difícil, imagine para você advogar em todas essas áreas. Então, eu acredito veemente que um bom advogado precisa ser especialista em uma área. Se você tentar abraçar tudo, a não ser que você tenha um escritório com vários departamentos e com um ou mais advogados para cada um departamento. Aí, beleza. Geralmente isso aí é muito comum em escritórios maiores, onde você vai ser o gestor, você vai conduzir, gerenciar e você vai ter uma equipe para cada departamento. Aí, ok. Mas você, enquanto advogado autônomo, ser especialista em tudo ou em 3, 4 áreas, que é muito comum, eu não faria isso, até para não correr o risco de cometer erros e, consequentemente, prejudicar meus clientes. A aventura jurídica eu nunca gostei. Até porque um dos pilares do posicionamento estratégico é você escolher se especializar em uma área para conectar com o seu público e gerar confiança. E aí, quando você gera confiança com o seu cliente, quando ele olha para o seu Instagram ou para você, ele diz, não, aquele advogado, no nosso caso, ele resolve questões de benefícios do INSS. E olha para você e já consegue assimilar. Ou seja, você gera confiança naquela pessoa. Exatamente. Se você é generalista, a pessoa vai olhar para você e não vai saber. Eu não sei com ele, eu sei que ele atua em tudo, mas em tudo é o quê? Em tudo é muito grande, é uma infinitude de coisas. Você precisa nichar a sua atuação, até para conseguir, de fato, se aprofundar nessa determinada temática. Porque como que você vai conseguir estudar, se especializar em diversas áreas? A pessoa que abraça tudo, no mínimo, vai ter um conhecimento bem superficial. Eu não consigo acreditar, a não sei que alguém me mostre o contrário, eu não consigo acreditar que você consiga ser especialista e dominar todas as áreas. É humanamente impossível. Então eu sempre vou seguir nessa perspectiva de que você precisa nichar, você precisa estudar, você precisa se desenvolver e ser especialista em uma determinada área. E dentro dessa área você vai fazer o que a gente chama de nichos ou subnichos. Exatamente para poder direcionar, afunilar e selecionar melhor os seus clientes. Porque o objetivo de todo advogado é ganhar bem e trabalhar pouco. Exato. Então, para chegar nesse ponto, você precisa afunilar cada vez mais para chegar ao ponto de selecionar o cliente ideal que vai te remunerar bem para poder trabalhar para ele. É melhor você ter um processo bem remunerado do que 10 processos onde você está ganhando muito pouco. Tendo muito trabalho. Exato. Ainda mais no mundo de hoje, a advocacia é extremamente competitiva. Não adianta você querer se aventurar, né? E aí, na sua visão, né, diante de tudo que a gente vive nesses últimos anos, desses avanços, principalmente das inteligências artificiais, o que na sua opinião, diferencia um advogado que tem um posicionamento para aquele que não tem? Para aquele que quer ser generalista, que quer resolver tudo? Ou então aquele que está hoje no digital é aquele que ainda não está? O que diferencia é exatamente essa presença, e não apenas a presença, só que a maneira como você está se comunicando com o seu público.
Até porque não basta, Matheus e Matos, só você estar ali aparecendo. Você está se comunicando bem? Você está transmitindo a mensagem de uma maneira adequada? Você está conversando, dialogando com o público ideal? Ou você está gerando ruídos e direcionando a sua comunicação para uma pessoa que não é o ideal para a sua realidade e para o seu modelo de negócio? Porque isso acontece muito. Trazendo para a área do direito das famílias, existem advogados que gostam de criar muito conteúdo sobre pensão alimentícia. Eu acho um tanto perigoso você criar conteúdo só sobre essa temática, porque hoje, aqui no interior, o que predomina são mães que são mais clientes da Defensoria Pública. Então, se você está gastando energia, gastando dinheiro, gastando tempo, criando esse tipo de conteúdo para conversar com essas mães, ou você não vai fechar contrato, porque possivelmente ela não vai ter condições de te pagar, ou você vai ganhar muito pouco para ter dor de cabeça. Então, a maior diferenciação hoje está sendo exatamente não se preocupar somente com o aparecer, com o estar ali, mas direcionar a sua comunicação, modelar essa sua postura visando o seu cliente ideal. Hoje vocês trabalham com benefícios e a aposentadoria. O seu cliente ideal é que público? É o idoso? É o segurado especial? E quem é? Foque nesse público e direcione a sua comunicação para eles. Um dos principais erros é a pessoa, mesmo um especialista em uma única área, ele querer conversar com todo mundo. E aí vai gerar ruído também. Você precisa selecionar, analisar e encontrar a sua persona, o seu cliente ideal e conversar com ele. Porque isso aí é que vai gerar conexão. E acho que voltado assim para a advocacia, eu acho que um dos desafios também que a gente encontra nessa questão do posicionamento é você tentar tirar um pouco ali o juridiquês para você tentar aproximar do seu cliente, daquelas pessoas que estão ali no Instagram, porque você vai explicar termos e as pessoas não entendem. Então, eu acho que existe essa preocupação também. Tanto é que alguns vídeos que a gente fez aqui no escritório, que deram mais engajamento, eram vídeos explicando o juridiquês. Que às vezes as pessoas não entendem, mas você fala uma linguagem diferente, já tem uma... Isso aí é muito importante vocês terem mencionado, porque comunicação não é aquela que é mais bonita. Infelizmente, ainda existem muitas pessoas... Nem bonita, nem muito técnica. Exato. Infelizmente, ainda existe um grande público que pensa que uma comunicação boa, que uma comunicação de excelência, e o que vai tornar você uma autoridade é você falar bonito, com um vocabulário bem rebuscado, bem difícil... Mas dependendo do seu público, as pessoas não vão entender absolutamente nada. Então, como que você espera ter uma boa comunicação se eu, que estou te assistindo, não consigo compreender nada? Se você está se comunicando, é obrigação sua se fazer compreendido. E qual o melhor caminho? Ter uma linguagem natural. Não adianta você trazer ali juridiquês, palavras extremamente difíceis, longas, porque você vai ser taxado de chato. Porque há até pessoas que têm uma instrução, uma bagagem, cansam de estar ouvindo sempre as mesmas coisas. Então você vai ser taxado primeiramente de chato. Segundo, de uma pessoa que não fala nada com nada. Porque se você não consegue transmitir o seu conhecimento de uma maneira acessível, você não sabe se comunicar. Você pode ter o maior currículo, um lápis impecável. Só que currículo, ele não significa você saber se comunicar bem. Boa comunicação, um bom repertório, ele nem sempre está ligado com uma bagagem acadêmica. Ele está quase sempre ligado à vivência, a conhecimento de mundo. Então, você quer ter uma boa comunicação, você quer ter um bom posicionamento, você comece fazendo o básico. Você comece mudando e adaptando a sua comunicação para o seu público. Eu gosto de uma citação de Silvio Santos, que ele falou o seguinte, que se aquilo que você vai falar não for compreendido por uma criança de 7 anos de idade, então você não sabe se comunicar bem. Isso aí é uma grande realidade.
Porque você precisa falar de uma maneira acessível, de uma maneira simples, que todo mundo consiga entender. E acho que você, pelo menos eu tive essa impressão, que você sente que está conseguindo, de alguma forma, desmistificar essa questão do juridiquês. Quando as pessoas lhe param na rua e dizem, a gente está conseguindo, está aprendendo, porque vocês explicam o vídeo. Então, assim, você vê que não, tá dando certo, as pessoas estão conseguindo compreender, a gente está conseguindo entregar aquela mensagem. Eu acho que isso é uma sensação que você fica assim, porque às vezes você grava e fica com aquele lamento. Será que eu estou conseguindo entregar? Será que as pessoas prestam atenção? Se estão gostando. Se estão gostando. E quando a pessoa lhe para na rua, como já aconteceu várias vezes comigo, com o Marcos, a gente aprendeu aquilo por causa daquele vídeo que vocês fizeram. Então é muito legal. Isso aí fica bem mais gratificante, né? Você saber que produzir vídeo às vezes é tão chato, às vezes você não tá bem, você tá cansado, você fica na dúvida, será que tá servindo de alguma coisa? Porque o vídeo que nós gravamos não é pra gente. Eu não produzo vídeo pra mim, eu não produzo vídeo pra minha mãe. Eu produzo conteúdo para o meu público, para as pessoas aprenderem e que consiga contribuir de alguma maneira. Então, você ser parado na rua, Mads, eu vi seu vídeo, aprendi isso. Isso é muito gratificante. E é a maior prova de que a sua comunicação está gerando resultado. Porque, assim, às vezes pode não gerar um contrato fechado, né? Mas você conseguiu levar a informação àquela pessoa que, em algum momento que surgir, que ela vai precisar de algum auxílio jurídico, ela lembra, eu vi isso aqui no vídeo dos meninos do escritório Leite Araújo. Então, eu vou lá. Eu acho que isso é um conjunto que às vezes a gente não dá conta, mas que na prática a gente não consegue enxergar, mas que tem um retorno. Em alguns momentos acontece de não gerar resultado a curto prazo, de imediato. Você pode não conseguir fechar um contrato com a pessoa X. É aí que entra a constância. Só que ela vai falar de você. Ela vai levar o seu nome em lugares que dificilmente você chegaria sozinho. E isso pode te gerar contratos. Então é um trabalho que vai gerar frutos a médio e longo prazo. É um trabalho de formiguinha mesmo. E a constância, né? Exato. Porque eu estava vendo esses dias no Instagram, vendo um advogado, ele fez até uma postagem da seguinte forma: cuidado, as pessoas não entrarem no seu Instagram e tá lá a mensagem, feliz ano novo. Porque se você não posta, não perde a constância, você não tem a constância necessária, então as pessoas vão entrar e vão dizer... Primeiro que, diante de tudo que a gente vive hoje, acham logo que é um Instagram fake. Exato. Porque você posta pouco. E quando você tem aquela constância, você já passa outra, né? As pessoas têm outra visão do seu escritório. É desse jeito. Kelvin, e aí durante essa sua trajetória como professor, eu acredito que você já tenha trabalhado com advogados iniciantes, alguns mais experientes. E aí... quais os erros que você conseguiu identificar nesses advogados que são iniciantes? E também se existe algum mito, né, sobre o marketing jurídico que ainda atrapalha muitos profissionais. E também se existe alguma resistência daqueles que já são mais antigos a se posicionar, né, estrategicamente nas redes sociais, que é o que a gente está falando aqui. Os maiores erros eu vou mencionar 2, que são os que predominam em quase todas as pessoas e é bem capaz que vocês já tenham praticado também. Primeiro é esperar a perfeição. Que isso não vai acontecer. E a partir do momento que você espera uma perfeição e você não consegue chegar naquilo que você almejou, você se frustra. E como você se frustra, você para. Se você para, tchau, constância. Então, consequentemente, você nunca vai engrenar, consequentemente, você nunca vai crescer e nem vai construir uma autoridade em virtude de estar criando uma série de crenças limitantes que vão deixar você estagnado. E o segundo erro que muita gente comete é querer postar todo dia. Que é também, eu já vou entrar na segunda pergunta, que é o famoso mito do marketing jurídico. Que é, você precisa postar todos os dias para poder crescer no Instagram. Mentira. Você não precisa postar todo dia. Até porque, vamos lá, vamos supor que você decide postar diariamente. Só que você não tem uma identidade bem construída, você não se comunica bem,
você não tem branding, você não tem sequer noção de quem é o seu público ideal. Então, consequentemente, de que vai adiantar você publicar todo dia se a sua comunicação está cheia de ruídos? Você vai gastar dinheiro, porque você vai ter que contratar uma equipe de marketing no mínimo, a não ser que você produza tudo sozinho, que em algum momento vai ficar pesado, porque ou você produz o seu marketing, ou você advoga. Fazer os dois não tem como, infelizmente. A não ser que você tenha um fluxo processual pequeno ainda. Mas a partir de um momento da sua carreira, você vai ter que abrir mão disso. Então, consequentemente, se você não tem uma comunicação muito bem alinhada, muito bem direcionada para construir o seu posicionamento e deixar claro quem você é e para quem você fala, não vai adiantar nada você publicar diariamente. Então, esses são os maiores erros e também o maior mito dentro do marketing jurídico hoje entre os advogados. E a pergunta que você fez foi sobre a antiga geração de advogados. Quais são? A maioria ainda são muito resistentes, porque advogados que têm seus 15, 20 anos de profissão ou mais, que começaram a advogar em um período onde o Instagram não tinha a força que possui hoje, eles ainda acreditam que esse negócio de marketing não tem necessidade nenhuma. Só que aí alguns já estão sofrendo as consequências disso. Por quê? A atual geração de consumidores não estão buscando eles. Esses advogados pertencem à geração de que você crescia na advocacia só com boca a boca. Só que hoje isso não serve mais. Então estão começando a perder clientes, não crescem mais, estagnaram e estão começando a sofrer com isso. Então hoje eu estou vendo alguns advogados mais antigos começando a buscar essas alternativas. Mas até um tempinho atrás, para eles era um absurdo você chegar e dizer, Matos, vamos gravar vídeo lá pro Instagram? Não preciso disso, porque eu já sou um advogado maduro, eu já sou conhecido, não preciso disso. Tá, mas em algum momento você vai sentir. Por quê? Os seus clientes, os seus processos atuais, em algum momento vão acabar. Nenhum processo ele dura a vida toda, você não vai receber para sempre. Então vamos supor que hoje você tem 1000 processos ativos no seu escritório de clientes das antigas. Quando esses processos finalizarem, você vai depender unicamente que esses clientes te indiquem. Se for e você conseguir se manter assim, beleza. Mas se você ainda tiver uma perspectiva de crescer, de ganhar mais e de construir uma imagem cada vez mais sólida, você precisa repensar se o seu posicionamento está ok. E para isso você precisa estar ali mostrando a cara, mostrando o seu trabalho e mostrando por que eu, enquanto cliente, preciso contratar você. E aí já iniciou. A próxima pergunta é quais os primeiros passos que as pessoas devem seguir para se posicionar estrategicamente na advocacia? O primeiro passo é comece. Comece fazendo o básico e usando o que você tem à sua disposição. E por que eu menciono isso? Hoje, infelizmente, os advogados que estão se formando, que estão saindo da faculdade, ainda têm a ideia de que, para eu gravar vídeo, eu preciso ter um escritório estruturado, eu preciso ter uma equipe de marketing, eu preciso ter uma câmera profissional, eu preciso ter uma edição impecável, mas não. Para você começar, muitas vezes basta um celular. Muitas pessoas que estão no YouTube e no Instagram gravam com o celular, somente. O básico funciona. Se você está começando, e se você faz parte da grande maioria dos advogados que começa literalmente do zero, você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você vai deixar de criar conteúdo só porque você não tem condições de pagar uma agência? Não. Então, a principal dica é comece usando o que você tem. Ah, mas o vídeo não vai ficar legal, Kelvin. Tá, e você acha que o seu primeiro vídeo vai ser impecável? Não. O primeiro vídeo que eu gravei, há mais ou menos uns 2 anos atrás, é uma vergonha. Eu estava totalmente engessado, eu mal gesticulava, eu estava apavorado com a câmera, eu tinha medo da câmera. E minha vontade era sair dali. Só que se eu tivesse parado nesse vídeo, as pessoas sequer saberiam quem eu sou. Hoje eu tenho contratos de consultoria com empresas que me procuraram em virtude de vídeos que eu publiquei ministrando treinamentos.
Então, se eu não tivesse publicado esses vídeos, se eu ainda tivesse medo da câmera, se eu não tivesse dando a cara a tapa e mostrando meu trabalho, será que eu ia conseguir esse tipo de cliente? Não, nunca. Então, o primeiro passo é exatamente esse, é começar. Só comece, faça o básico. Depois que você começar fazendo o básico, você vai melhorando, adaptando, melhorando, e aí você vai crescendo. Um passo de cada vez. E aí, a gente falando, você acha que é possível, diante com esse avanço, equilibrar a ética, a estratégia e a visibilidade do Instagram? Super possível. Principalmente na nossa área da advocacia, que a gente enfrenta algumas limitações. Né? Essas limitações hoje que a OAB impõe para os advogados, eu particularmente acho uma grande bobagem. Isso acaba dificultando até mesmo a nossa atuação. Porque a OAB, infelizmente, vamos trabalhar aqui com a verdade, fecha os olhos para a nossa realidade e para a realidade do mercado. Hoje, se um advogado publicar um feedback, possivelmente ele vai receber notificação do Tribunal de Ética. Se você publica uma foto com um cliente, você possivelmente vai ser denunciado. Se você publica um vídeo e ao final, meio que indiretamente, você fala, me contratem ou para mais dúvidas, fale comigo, possivelmente você vai ser denunciado. Então isso atrapalha muito. Eu já vi advogados que publicavam sustentações orais e a OAB notificou. Estava ali, né? E eu particularmente acho isso uma grande bobagem, porque é fechar os olhos para a realidade do nosso mercado, para a realidade da nossa advocacia, e é você dificultar que o advogado cresça também. Porque hoje o marketing, eu não considero uma mercantilização da profissão, eu não considero uma atividade agressiva, eu apenas considero que você está mostrando o seu trabalho e mostrando o resultado que você consegue entregar. Se você tem segurança que você está agindo corretamente, qual o problema que tem de você estar ali mostrando o resultado que você conseguiu gerar para a vida daquela pessoa? Eu faria, mas a minha área de atuação já é bem mais sensível. Sim. Porque os meus processos, em virtude de ser processo de família, quase todos estão sob segredo de justiça. São processos sigilosos. Então, aí, se eu, porventura, publico uma foto com uma mulher que eu divorciei, aí já vai ser bem apelativo. Mas outras áreas, por exemplo, previdenciário, trabalho, defesa de servidor público, que é mais na parte de administrativo, eu não vejo nenhum problema você postar feedback, eu não vejo nenhum problema você tirar uma foto ali com o cliente. Previdenciário, que é muito comum você receber os famosos presentes lá de segurados especiais. Eu não vejo nenhum problema você tirar ali uma foto com o seu cliente que trouxe um presente para você, mas, infelizmente, para uma grande parcela da advocacia, principalmente os advogados mais antigos que se sentem ameaçados, e são eles que quase sempre denunciam, é um grande peso para o nosso exercício. Então, há sim a possibilidade de você desenvolver um bom posicionamento sem violar o código de ética, mas ao mesmo tempo eu vejo como ele mais atrapalha do que ajuda. É uma opinião polêmica? É. Mas às vezes é necessário você se posicionar para que as mudanças ocorram. Daria para flexibilizar muita coisa. Daria. E seria necessário. Até para facilitar que a advocacia saia da realidade que está hoje, principalmente interior, que é muito difícil você crescer aqui no interior. Então isso poderia facilitar bastante a nossa atuação. Acaba sendo muito limitado e a rede social acaba Bastante. projetando você região ou no estado ou até no país todo. E aí a gente entra num ponto, porque assim, hoje você se aparecer na rede social, não é mais... É uma necessidade, né? Você tem Não que é mais uma opção. Você tem que estar, você tem que colocar a sua cara. Eu falo isso porque a gente viveu isso na prática. Né? Nosso Instagram era uma foto com a logo do escritório tipo Leite Araújo. Tipo, as pessoas não conheciam, não e só sabiam isso. Quem era. Conheciam as pessoas daqui,
claro que a gente mora em uma cidade pequena, as pessoas sabiam. E aí, a partir do momento que você muda, adota a estratégia, contratar uma agência que lhe orienta, então, assim, a gente tem vários casos, né, de passar, a gente não sabia que esse escritório era vocês dois, ou seja, a gente vê que dá um resultado. E aí a gente sabe que existe muitos bloqueios ainda, a gente passou por isso, mas aí com a prática a gente você vai aprendendo, vai aperfeiçoando. Como superar essa vergonha de aparecer? O medo de falar. Talvez seja no início era o meu medo, era falar com a câmera. Às vezes medo de Travar, falar ou errar, porque assim, você tá ali na rede social é muito, tudo se torna muito, As pessoas muito vão grande. ouvir, vão julgar. Então ficava sempre esse medo, né? a resposta para a sua pergunta está exatamente no que você falou nesse exato momento. A vergonha e o medo você consegue superar aparecendo. E trazendo para esse campo do medo, por que as pessoas ainda têm esse pavor? Então, muita gente fala, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de me posicionar, eu tenho medo de me expor. Só que, na verdade, você não tem medo de nada disso. Você tem medo de ser julgado. Você tem medo das pessoas te assistirem e falarem, Matos é isso, Matos é aquilo, Matos é isso, Matos é aquilo. A comunicação é uma habilidade natural do ser humano. Então, consequentemente, se é uma habilidade natural, como que você vai ter medo? De algo que é intrínseco de quem você é de fato. Então, não existe isso. Ninguém tem medo de falar em público, ninguém tem medo de aparecer. As pessoas têm medo de serem julgadas, de serem rotuladas, de serem criticadas. Então, a dica principal para você perder vergonha e para você perder medo são duas dicas, melhor dizendo. Primeiro, é aparecer. É dar a cara a tapa. Ah, mas eu tô com medo. Vai com medo mesmo. Faça o que precisa ser feito. E a segunda dica é exatamente a consequência dessa primeira atitude, que é adquira consciência corporal. E o que é essa consciência corporal? É você se conhecer. É você se entender. Quais são os seus pontos fortes? Você é bom em quê? Quais são os seus pontos de melhoria? Adquiriu consciência de quais são os seus pontos de melhoria? O que você precisa fazer para superar essas dificuldades? Entendeu isso? Show de bola. Só seguir em frente. Eu preferia não aparecer. Até quando começou a gravar, eu disse, Matheus, quem vai gravar é você. Eu vou ficar só nos bastidores. A minha Não, responsabilidade é só fazer os roteiros aqui com os meninos e você que vai para... Mas aí... Precisou. Tem que ir. Aí vai. Aí Vai melhorar. Tem dado certo. Antes a gente demorava 1 hora para gravar um vídeo. Hoje 20 minutos no mês gravar um vídeo. E daqui a pouco vai ser em 10. Ou seja, a Rapidão. prática leva A perfeição. perfeição. Kevin, a gente já conversou sobre vários temas, posicionamento, estratégias. Agora a gente vai fazer um bate-bola com você. E a gente vai fazer uma pergunta e você vai ter que responder com uma palavra. Só uma? Só uma palavra. Então, assim, é um bate-bola realmente. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Uma qualidade essencial para o advogado que quer crescer hoje. Se posicionar. Um erro comum que prejudica o posicionamento profissional. Medo. Uma estratégia simples que qualquer advogado pode começar ainda esta semana. Fazer. Ele é bem direto nas respostas. Muito rápido. A gente está chegando aqui ao final, Kelvin. E aí, você já contou um pouco da sua experiência, de toda a sua trajetória acadêmica como professor. E aí, você olhando para trás, tudo que você passou, qual conselho você daria para aquele Kelvin lá do início? Eu daria 2 conselhos, Matheus. Primeiro, não tenha medo. E segundo, não dê ouvidos para quem não construiu absolutamente nada. O maior erro que eu cometi lá no passado, principalmente assim que eu comecei a advogar, foi ouvir conselhos de pessoas que não eram e nunca foram exemplos de bons advogados. Porque geralmente eram pessoas frustradas, que não cresceram na advocacia e usaram a régua delas para aplicar em mim. Então, consequentemente, isso
me deu um peso e acabou me atrapalhando um pouco no início da minha advocacia. Então, se eu pudesse dar um conselho, principalmente para o Kelvin do passado, seria exatamente esse. Ouça somente pessoas que são referência, busque conselhos de pessoas que chegaram onde você quer chegar. Porque essas pessoas é que vão puxar você para cima. Escutar as pessoas que são referência, né? Porque você escutar uma pessoa que nunca construiu nada, nunca fez nada, parece que é só para colocar você para baixo. Isso. Né? Eu gosto de sempre falar, Matheus, que hoje em dia todo mundo quer ser referência. Todo mundo quer ser mentor, todo mundo quer ser consultor. Tá na moda, é uma Exato. moda de mentor. Mas é um grande perigo também. Porque como é que eu vou ensinar a você algo que eu não pratico? Com que moral eu vou direcionar você? Com que moral eu vou te aconselhar a fazer algo que eu não faço? Como que eu vou ensinar a você a construir um posicionamento se nem eu possuo posicionamento? Como que eu vou ensinar a você a se comunicar bem se nem eu me comunico bem? Então, a principal regra vai ser exatamente essa. Siga a pessoa que é referência para você e que chegou onde você quer chegar, porque essa pessoa vai conseguir encurtar o caminho e ajudar você a chegar no mesmo ponto mais rápido. Mas você ouvir a pessoa que não chegou onde você quer chegar e que está pior do que você, aí é você pedir para afundar cada vez mais, infelizmente. Ou seja, e outra coisa, uma pessoa que já é frustrada vai deixar você ainda mais frustrado. Exato. Parece que você não vai... Porque ali você vai ficar se comparando. Se equipara. Na mesma régua, que também não vou conseguir. Exatamente. E para terminar, nossa última pergunta aqui, para terminar esse bate-papo, que foi muito bom, muito esclarecedor, muito rico. A gente queria que você desse uma dica para quem está começando hoje na advocacia. Na advocacia autônoma mesmo? Autônoma, na advocacia autônoma, como você, como a gente começou aí na raça mesmo, né? Quais dicas você daria para começar? A dica é o que a gente já veio discutindo durante todo o nosso programa, que é faça o que precisa ser feito independente do que você tiver à sua disposição. Use as ferramentas que estão ali. Ah, não tem um escritório, vá para alguma sala, vá para o escritório de algum amigo ou atenda em casa. Eu, assim que comecei a advogar, eu não tinha escritório. Então, onde que eu atendia? Na casa de cliente e na mesa da cozinha da minha casa. E isso nunca foi vergonha para mim. Eu só... Exato. O que você não pode é deixar de fazer só esperando um momento ideal. Porque esse momento ideal nunca vai chegar. Porque você pode conquistar um escritório. Só que assim que você conseguir o seu escritório, você vai ter outra meta. Você nunca vai estar satisfeito, você sempre vai querer mais. Então, consequentemente, o momento ideal vai ser diferente para cada momento onde você estiver. Então, a dica principal vai ser exatamente essa. Faça o que precisa ser feito usando o que está à sua disposição naquele momento. E foco total. Foco total. A advocacia autônoma, para começar do zero, é difícil, é exaustivo, é muito solitário. Dificilmente você vai ter alguém para te apoiar. Por quê? Porque todo advogado está focado em construir o seu. Dificilmente você vai ter alguém chegando ali, Matheus, eu vou te ajudar, eu estou com os clientes aqui, eu vou passar para você. Dificilmente você vai ter isso. É mais fácil você ter pessoas para te atrapalhar do que para te ajudar. Então faça o que precisa ser feito, somente. Faça o seu, sem prejudicar ninguém, sem atrapalhar ninguém, que o fruto vem. Muito bom, é isso mesmo. E dependendo de onde você mora, a OAB hoje também fornece um escritório. Exato, muito bom, inclusive, o de Paus Ferros. Que a gente tem Paus Ferros, que tem o escritório modelo, você pode agendar e pode São trabalhar lá. salas totalmente estruturadas, com ar-condicionado, que oferece o conforto tanto para o advogado como para o seu cliente. Exato. E é uma estrutura que facilita muito. Até hoje eu faço alguns atendimentos lá. Atendimento, audiência, quando eu estou querendo um ambiente diferente. E essa estratégia da OAB Rio Grande do Norte é muito boa, principalmente para o advogado iniciante que não tem absolutamente nada. Porque o computador é de primeira geração, os equipamentos, mesa, cadeira, excelentes, super confortáveis, ou seja, é uma estrutura que tem muito advogado com escritório pronto que não possui.
Então isso facilita muito e é algo que merece aplauso. Um ponto muito assertivo. Tá? Demais, bastante mesmo. Então, nós estamos chegando ao final de mais um Café com Leite Araújo. Kelvin, a gente queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. Muito bom ter você aqui, acho que foi um papo muito rico. Então, eu deixo agora o espaço para você se despedir, suas considerações. Valeu, meninos, Matos, Matheus, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Foi muito bom bater esse papo aqui com vocês e também desconstruir algumas falsas ideias que as pessoas ainda possuem sobre a advocacia, sobre a comunicação também. Me coloco à disposição para outros momentos que vocês precisarem e muito obrigado. Então, pessoal, nós chegamos ao final de mais um Café com Leite Araújo. Siga nos acompanhando aqui no Instagram e siga nos acompanhando nas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima.